Oh, chefe Miguel! Edmelson! Como é que é, Mike? Tranquilo? Ed, como é que é, meu puto? Mentor Jacques. Miguel. 25, puto, estás a ver? Você é que anda a me confundir, puto. Candenguito, do tempo do Ed. Puto pequeno, né? Não sou do teu tempo nada. Yolanda, tudo bem? Bem-vinda de volta e obrigado pela paciência. Eu garanto-vos que depois do Covid o número de lives vai diminuir, a internet vai melhorar e nós vamos continuar aqui, no dia a dia, na luta. Luís, como é que é, mano? Xixa! Oh, Cota Xixa! Como é que é, meu Cota? Na paz? Pô, nunca mais vi o Cota Xixa. Cota da banda da minha avó. Cota me viu crescer. Não é vocês. Luca, como é que é? Então, mas é assim, pessoal, daquilo que estamos aqui a falar, uma das coisas que o Armando falou e dessa possibilidade e necessidade de investimento no e-commerce e logística, das oportunidades que surgem, uma das coisas que a Cris falou e estão aqui, casam-se. Mas eu tenho bué de questões, eu tenho sempre bué de questões, eu peço desculpas, não vos quero aborrecer, mas eu tenho bué de questões. E uma das questões que eu tenho é como é que tu fazes e-commerce num país que tem os níveis de dificuldade e debilidade de comunicação que o nosso tem, que tem os custos para a comunicação e para a internet que o nosso tem, que se tu tens, por exemplo, eu ouvi isso da moça do Rock Online, ouvi isso do Mauro Sérgio quando ele fez uma das festas dele. Se tu tens tipo uma avalanche de pessoas que vai para o teu site, o site it crashes down. Então, tipo, como é que tu fazes e-commerce com todas essas dificuldades? Como é que tu superas essas dificuldades? Como é que tu lidas com essas dificuldades? Armando, ainda bem que estás de volta, vamos embora. Não foi dessa. Estou a ouvir, mas o resto do pessoal não vai te ouvir porque a tua imagem não aparece. Então, essas questões todas, aqui é espremer o Armando, é espremer a Cris. Armando, percebe? Então, é tentar perceber, porque as ideias são boas, são macro, mas agora como é que nós transformamos essas macro ideias em micro ações? Como é que nós fazemos isso, de facto, tornar-se realidade, estás a ver? Armando, nada, ainda não, mas mano, eu só quero te pedir que tenhas mesmo paciência, que isso é mesmo assim. Tem bem de festa aqui no Instagram, tá vendo? Tem bem de bodas a acontecer, Armando não pode desistir, tem muitas bodas a acontecer. Eu quando sair daqui do live vou no boda. Assim como o live acaba, boda comigo. Será desta? Ainda não foi desta. Não é desta. Já volto a chamar. Ok, mas estão nos dados. E é isso. Eu tenho percebido cada vez mais que a minha motivação de estar aqui é bem grande. Porque com essas quedas que a internet nos dá, isso aqui não é de achibarai, não. Aqui é mesmo catacu. Para quem alguma vez fez judo na vida dele, tem noção que Cataguruma do mundo. Então nós estamos a apanhar Cataguruma todos os dias aqui com a internet. E é aguentar. O tema é aquilo
que foi dito na primeira parte da conversa. Nós já estamos em crise desde quê? 2012, 2013? Yeah. Depois outra crise, e nós já estamos, basicamente, a nossa economia já estava apertada. Mas Orma, diz-me uma coisa. O Estado criou há muitos anos atrás, uma vez mais perto dos anos em que eu nasci, penso eu, o CAP. Lembras-te do CAP? Lembro. Crédito agropecuário. Certo. Será que o Estado vai ter que criar mais um CAP para servir de garantia para o banco comercial arriscar e dar dinheiro ao pequeno agricultor? Porque assim, nós podemos se calhar escolher um modelo diferente, porque às vezes o que acontece é que eu sinto que nós não queremos experimentar. E ter um modelo diferente, o que é? Não temos que dar investimentos altíssimos só ao grande produtor de não sei quantos mil hectares. Mas fazer pequenos microcréditos que eu até, para aquilo que é o conhecimento que tenho, às vezes são melhor pagos do que os créditos dados aos grandes investidores. Verdade. Né? É verdade. Então, fazer pequenos microcréditos para cooperativas, as cooperativas terem alguma fiscalização, criarmos até algumas cooperativas agrícolas privadas para financiarem os produtores. Um bocado, e se calhar estou a dizer aqui uma asneira muito grande, não sei, um bocado olhar para o modelo italiano de mom and pop stores, mas para a agricultura. Certo. Ou seja, eu acho que vai acontecer tudo isso que tu estás a dizer, e ainda vai acontecer mais uma coisa. E eu vejo poucas pessoas a falar nisso. Nós vamos ter que nacionalizar, de certeza absoluta, e isto está mais ou menos previsto no decreto de estado de emergência. Se o Estado achar que faz bem à economia, faz bem à nação, o Estado pode apossar-se de certos tipos de negócios. E não seria de todo estranho nós vermos nacionalizações, entre aspas, de algumas instituições financeiras, para garantir o tal crédito e as condições que tu falas. Mas se tu fizeres nacionalização de algumas instituições financeiras, não estás a Entre dar um aspas. passo atrás. Não. Há coisas em que eu acredito, mas acho que a coisa que eu mais acredito é que nós temos que ser flexíveis e perceber o que está a passar. E isto é tudo extraordinário e é tudo de fora do normal. Então, se calhar, algumas coisas que nós achamos que não fazem sentido de todo em condições normais de mercado e de economia, se calhar fazem aqui algum sentido. Mas eu disse entre aspas, ou seja, não acredito que seja uma nacionalização completa, mas pode ser uma espécie de decreto-lei a obrigar crédito para pessoas que cumpram certas condições. Mas, Armando, não achas que se calhar políticas que para como é que eu posso dizer, para atraírem o investimento agrícola, políticas para que os bancos criem, se calhar, os bancos ou pessoas individuais que têm essa capacidade, criem pequenas cooperativas financeiras para o setor agrícola, setor das pescas, setor alimentar. Seriam melhor estas políticas de nacionalização. E porquê que eu falo da nacionalização deste modo? Porque aquilo que é a minha experiência da nacionalização, de seja o que for, vem acompanhada por uma gestão danosa. Certo. E isso é mais ou menos aquilo que eu estava a dizer. Nós somos um país de vícios, mas eu vou repetir o que eu disse. Ou seja, eu concordo com tudo o que tu disseste. Depois eu acho, para a frente vai ser preciso. Mas para já, é exatamente isso que tu disseste. Nós temos que criar aqui um ambiente protetor ou conducivo ou que fomente todo este tipo de crédito, seja ele com políticas fiscais, políticas tributárias ou outro tipo de coisas. Vou dar um exemplo que é real e que foi hoje anunciado, não é? O governo disse que o pagamento de impostos que normalmente se faz ao Estado, neste período de estado de emergência, deverá ser feito diretamente aos trabalhadores. Ou seja, eu diria que o IRT, em vez de ser descontado e pago ao Estado, já não vai para a GT, cai diretamente na conta bancária do trabalhador. Para além disso, sim, e é bastante progressivo. Não há muitos países na mesma situação que a nossa, e alguns até piores do que a nossa, a fazerem isso.
Yeah. E com situações económicas, ambientes económicos muito mais facilitados do que o nosso, com muito mais folga financeira do que o nosso país. Armando, Então, há aqui uma pergunta do João Otávio, do Pancho. João Otávio, esse nome João Otávio nem consigo dizer. O Pancho fez aqui uma pergunta que é: e quem são estas pessoas que cumprem certas condições? Eu acho que ele está-se a referir àquilo que eu falava das pessoas abrirem as cooperativas de crédito, né, para o setor das comidas, né, agrícola. Mas a minha resposta à pergunta dele é de facto, vamos ser realistas, e essa série de pessoas que nós sabemos que têm combus que não são deles, ao invés de nos prendermos, é melhor usar esse combu para fazer isso. Mas diz uma coisa, isto não é uma forma de nacionalização. Não, tu estás a ser muito mais direto do que eu já estava a indicar esse tipo de coisas. Mas isto que tu estás a dizer é uma nacionalização entre aspas. Há coisas que eu não posso dizer de forma direta. Yeah, sim. Eu posso. Sim, tu podes. É isso. Então, eu acho que isto é uma das formas, é uma das medidas, isso é a minha forma de pensar. Não sei se o BNA pensa como eu posso convidar o José Manzano para vir aqui falar. Eu não acredito que ele aceite, mas posso convidar. E de facto eu gostava de perceber, porque nós temos que fazer isso. Eu já tive a oportunidade de falar com o José Manzano, em que eu falei com ele e disse claramente que isso no primeiro consulado dele como governador do BNA, eu fui lá ter com ele e conversei com ele e perguntei-lhe porque é que nós não tínhamos cooperativas de crédito, porque é que nós não tínhamos outras pequenas instituições financeiras, né? Se de facto o ambiente estava criado para tal. E ele naquela altura disse-me que sim, que o ambiente de algum modo estava criado para tal. E eu disse-lhe porque eu não consigo entender, porque sinto que a banca tem um posicionamento de estar a fazer favor ao cliente. Certo. Para tu abrir um banco, qual é o capital mínimo para tu abrir um banco? Acho que é 100 milhões, 50 milhões, é quanto? 7,5 mil milhões neste momento, capital social mínimo. 7,5 mil, isso é que é 7 bi? 7 bi, sim, na nossa numeração, no nosso sistema de numeração não existe o bi dessa forma, mas sim, normalmente nós chamamos de bi. 1.000 milhões de kwanzas. E isso é quanto em dólares, mais ou menos? Ao câmbio 2. Ao câmbio 2, 100 milhões? Mais ou menos isso, sim, mais coisa menos coisa. Então, meu irmão, eu agora não vou conseguir abrir banco, pelo menos não agora. Eu tenho que ter uma possibilidade de abrir uma cooperativa de crédito, meu irmão. Que de forma eu consiga abrir com os meus amigos. Eu tenho essa ideia. Vou chamar meu amigo Hugo, vou chamar meu amigo Armando, vou chamar meu amigo Pancho. Vamos, cada um de nós pega lá o seu equivalente a 10 mil. E abrimos a nossa cooperativa. Porque se for para esperar os 100 milhões, meu irmão, não tem como, meu irmão. Não tem. A Mónica fez aqui contas exatas, disse que são 122 milhões. Ela não gostou do nosso arrendamento. Então, estás a ver, 122 milhões. É muito comum, não? Mas tu estavas a falar da oportunidade de negócios em e-commerce. Como com essa internet? Eu não estou a falar da qualidade da internet, estou a falar do custo da internet. Eu estou a gastar, Armando, a investir, não é gastar, a investir a nível de internet, nos meus lives, em todas as minhas páginas, um mínimo de 5 mil kwanzas dia. Certo. Pois. É inegável, a nossa internet é das mais caras da África subsaariana, não é? Estás-me sempre a obrigar a dizer coisas que eu não posso dizer, mas nós pagamos muito caro pela internet. Mas, por exemplo, no teu caso tem mesmo que ser assim, mas quando eu estou aqui a falar de e-commerce, nós podemos pensar noutro tipo de soluções. Nós agora temos, por exemplo, o WhatsApp, e eu estou em alguns grupos do WhatsApp, onde eu faço as compras para a minha casa, e aí o consumo já não é tão elevado. Ou seja, qual é que seria a minha mensagem e que eu sei que não é aplicável para todas as pessoas? Nós temos que nos adaptar à nossa realidade. E esse grupo que eu estou a dizer, são cerca de 200 pessoas que lá estão.
e eu não sei como é que a pobre da senhora faz a gestão das encomendas, 200 encomendas por WhatsApp, mas ela faz. Agora, nós não temos todos que ter aplicações, se calhar não temos que pensar servir toda a Luanda, mas imagina que eu decido, ou moro aqui no Quinaxis, decido fazer um grupo do WhatsApp para fazer entregas em casa para todas as pessoas que moram no Quinaxis e nas Ingobotas e ali mais abaixo. Poderá ser uma solução, mas o e-commerce, e nós vemos bastantes pessoas a utilizar, e a internet que nós temos não é fiável, o sinal cai muito e é caríssima, mas por uma questão de necessidade, nós vemos as pessoas a utilizarem mais. Pelo menos eu tenho visto, eu vejo muitos anúncios agora de empresas que fazem entrega e que aceitam os pedidos por WhatsApp e por Instagram, para além das aplicações que já existiam, e algumas que eu pelo menos não conhecia, não sei se estão novas, mas comecei a vi uma aplicação que eu não conhecia hoje para fazer esse tipo de coisas. E eu acho que por uma questão de necessidade vai haver um boom. As condições, novamente, como quase tudo o resto em Angola, não são ótimas, mas temos que saber mesmo mexer com aquilo que nós temos. Ok. Antes de eu voltar a falar com a Cris, diz-me uma coisa. O que é que tu achas, qual é que tu achas que será o efeito ou o impacto para Angola nós termos uma free trade zone no continente? Seria bom, ou seja, mas isto depois também é preciso saber estruturar. Nós temos uma antiga que era a NAFTA, não sei se tu conheces, lá dos Estados Unidos e tudo mais. Foi muito boa para os Estados Unidos, mas péssima para países que não tinham as mesmas condições que os Estados Unidos. E mesmo o próprio texto era bastante protetor para o tipo de economia e produtos que os Estados Unidos tinham face a outros países. Ou seja, esta ideia é excelente mesmo, mas depois nós temos é que só que garantir que não vai haver ali uma situação parecida com o que houve com a NAFTA, de maneira que todos os países sejam de facto beneficiados com isso. E nem é preciso muito longe, mesmo se nós vamos a falar de uma coisa que é a União Europeia, também há algumas coisas que os países mais fracos não ficam beneficiados face aos países mais fortes. Eu tenho aqui um Hugo a dizer-me que sente que a África não está preparada para isso. Está. Nós somos o berço da humanidade. Olha, é pena vocês não estarem a ver a minha imagem, mas eu tenho uma t-shirt, estou a usar propositadamente, que diz Believe in Africa. E eu acredito muito em África. Nós somos o berço da humanidade e há aqui muita coisa inovadora que nós fazemos. Eu também acredito muito em África, mas senão também já tinha ido embora, como a maior parte das vezes eu vou embora. Eu não vou embora porque eu não desisto disso, não posso desistir disso. Sou eu, é só Angola, bravo. Estamos aqui. Agora, há aqui uma outra pergunta da Elandra, que é assim, Marco, tenta saber com o Armando se o pós-Covid vai levar a era tecnológica em Angola e qual vai ser a situação do mercado informal na economia pós-Covid. Ok. Aí fiquei um bocado sem sinal, mas agora vou tentar, ou seja, vou fazer aqui um parênteses, parece que não faz sentido, mas faz algum sentido. Como muita gente já afirmou, o mundo vai mudar imenso pós-Covid. E aqui há imensas... Armando? Armando, estás aí? Acho que eu perdi o sinal por uns instantes, não foi? Já estou de volta? Já está de volta, já sim. Ok, estava a dizer... nós não sabemos se o Covid é uma espécie de gripe. O que é que isto quer dizer? A gripe, todos os anos, nós temos que apanhar vacinas, porque o vírus muda muito rapidamente e nós não temos imunidade para o vírus que vai aparecer no ano a seguir. O que nós sabemos é que o Covid é um vírus do tipo RNA e que esse vírus muta. E nós já observamos mutação no Covid. Só que é lenta face, por exemplo, à gripe, mas não sabemos como é que vai ser. Tudo isto para dizer o quê? Se o Covid for algo de mutação muito rápida, em que é preciso criar imunidade, por exemplo, 2 vezes por ano, de certeza absoluta que os mercados informais não vão poder funcionar da maneira que funcionam agora, porque nós não temos tempo para imunizar toda a gente em 6 meses. Ok.
Agora, se novamente se tivermos sorte e for algo que até tem um período de mutação parecido com o da gripe ou mais lento ainda, que seria o ideal, então poderá ser, mas há muita coisa que vai mudar daqui para a frente mesmo. O nosso contato não poderá ser feito da mesma maneira, enquanto nós não percebemos bem o que é que se passa com este vírus. E naturalmente, tudo aquilo que possibilitar a ação remota, eu acho que será potenciado. Ou seja, respondendo à pergunta, quando falo aqui na parte da era tecnológica, era digital, toda esta parte de e-commerce, reuniões remotas e tudo mais, terá que ser potenciado, simplesmente porque existe este perigo real de um vírus que muta e que contagia imenso e que nos faz ficar 2 semanas a andar pela rua, infectar toda a gente, e nós não sabemos que estamos a infectar toda a gente porque não estamos a descrever não estamos a sentir os sintomas. Então nós vamos ter que ter muito cuidado. Enquanto nós não percebemos bem o que é que se passa com este vírus, a humanidade vai ter que ter mesmo um período de contenção. E depois de nós percebermos, temos que saber como é que vamos lidar com ele. Se vamos curar, se vamos tratar, se é de ano a ano, se é de 2 em 2 anos. Hoje em dia o mundo não para por causa da gripe. E todos os anos nós sabemos que nos países onde tem mais frio vai haver gripe. E as pessoas continuam a ir trabalhar. O tema é que eu quando apanho gripe, 2 dias depois eu já sei que tenho gripe. Mas a verdade também nós temos uma dificuldade muito grande aqui de mudança de mindset do nosso pessoal. Quando a Cris estava a falar, e é uma verdade, ela disse, na altura da entrevista, ninguém tem doença crónica. Quando a empresa disse, podes ir para casa se tens doença crónica, certo, eu vou pagar o salário na mesma, vai ter doenças crónicas apareceram, né? Certo, verdade. Então isso é muito, mas muito complicado. Uma outra questão que eu queria te apresentar, Armando, eu tenho estado a pensar no pós-Covid, teletrabalho. Como é que tu achas que isso vai ser implementado? Como é que tu achas que isso pode ser uma mais-valia ou não para as empresas angolanas, até dado o nível de trânsito que nós temos nessa nossa cidade de Luanda? Como é que é? Temos algumas dificuldades. Vou dizer um caso real, não posso citar nomes, mas basicamente, agora nesta situação do Covid, havia uma empresa que queria meter quase todos os trabalhadores a trabalhar em casa, mas não podia porque não tinha laptops, tinha desktops. Então não tinha como mandar os trabalhadores para casa trabalhar. Ou ficavam a trabalhar no escritório, ou iam para casa, mas não trabalhavam. Ou seja, nós temos que... Existe aqui uma oportunidade tremenda, mesmo para Angola, e acho que faria muito sentido, desde o caso de Luanda, que é uma cidade altamente congestionada, mas depois também falaste na nossa falta de disciplina das doenças crónicas, e o que vai acontecer é que, infelizmente, eu acho que isto é verdade, se nós começarmos a trabalhar em casa, há muita gente que não vai trabalhar, que só vai estar em casa. Pois, mas vai ter que ser necessário o teletrabalho, os freelancers também eu acho que vão aparecer muito mais. Agora, nós temos que fazer aqui um trabalho, e se calhar a Cris é mais apta do que eu para falar disso, de formação e capacitação e consciencialização destas pessoas, quando irem para casa trabalhar, de facto trabalharem, e por outro lado também de capacitação das nossas empresas, que às vezes uma coisa tão simples como ter laptops não tem. Depois os problemas da internet, não é? Nós precisamos estar em comunicação. Se nós começarmos a ter pessoas em casa a utilizar o sinal de internet, seja ele de dados ou de zap fibra, ou seja o que for, constantemente, se calhar a nossa rede não tem capacidade para dar resposta a isto. Por exemplo, na Europa, e acho que nos Estados Unidos da América... Se houver mercado, as empresas conseguem investir na infraestrutura, não é? Isso é verdade. Se houver dinheiro a ser ganho, as empresas estão dispostas e disponíveis. Mas ia dizer, só para terminar, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, o Netflix diminuiu a qualidade do sinal, só porque eles sabiam que iam ter muitas mais pessoas a passar muito mais tempo em frente aos ecrãs a ver os programas. E basicamente não tinham largura de banda para tudo aquilo.
Olha, eu tinha aqui um comentário que eu gostava que tu fizesse a tua apreciação, que diz: Angola estará em modo reset pós-Covid. Sim. Precisamos. Se tudo correr bem, vamos estar em modo reset pós-Covid. Tu acreditas que sim? Se tudo correr bem, porque nós precisamos mesmo de um reset. E eu espero que sim. Então, eu espero mesmo que sim. Se calhar não em todas as áreas que são mais difíceis, e a Cristo deu exemplo. Parece contraintuitivo, mas é muito verdade. As empresas grandes e as mais consolidadas têm muita dificuldade na mudança, simplesmente porque aquilo que fazem é o que lhes dá dinheiro. E se inovarem, é toda uma estrutura que tem que ser alterada, não é? Ou seja, passando aqui para o nosso caso e pensando em termos macro de organização e governo e de instituições, se calhar há coisas que vai ser mais difícil nós fazermos este reset, há outras coisas que é muito mais fácil. Todos os empreendedores e pequenos empreendedores será muito mais fácil fazerem esse reset, mas mesmo nas coisas maiores, e falando do caso específico do governo, já estamos a ver reset. Este segundo estado de emergência, eles disseram explicitamente que houve alterações que fizeram ou que vão fazer ao decreto-lei, basicamente porque aprenderam com a experiência dos primeiros 15 dias. Yeah. Yeah. O que tipo de inovação é que tu achas que nós precisamos para dinamizar a nossa economia no setor produtivo, da economia real? Fala-se de muita coisa, não é? Nós temos a Agritech e tudo mais, mas eu sinceramente não sei se isso resulta em Angola. E eu acho que se calhar nós temos que ser muito simples e muito comedidos. Nós temos que claramente... Vou pensar só em agricultura, só para ser específico, está bem, Marco? Nós temos claramente que otimizar o nosso método de produção, e isto eu estou a falar de sementes e insumos e a própria irrigação. Mas depois, só nós fechando bem a parte da logística, transporte e alojamento do que é produzido, nós já teremos ganhos enormes. Há muita coisa que se estraga porque está armazenada em más condições. Há muita coisa que se estraga porque fica armazenada demasiado tempo. E depois nós não conseguimos escoar aquilo que nós produzimos, que é pouco, mas que ainda produzimos alguma coisa, para os mercados, simplesmente porque não há estradas, não há meios. Em algum tempo falei com umas pessoas que pensavam utilizar drones, por exemplo, para fazer este tal escoamento. Se calhar é uma solução viável para Angola, não sei. Mas eu diria, pensando só no básico, sem inovar em termos de aplicações e digital e tudo mais, só mesmo nas coisas básicas, nós já teríamos ganhos enormes para a nossa população. Yeah. Eu acho que é excelente. Epá, Armando, a NET hoje mesmo ganhou. Demos aqui uma grande surra, mas vamos voltar a abordar esse tema. Vamos voltar a abordar esse tema. Diz-me como depois eu vou tentar contar contigo para ver qual é que é a tua agenda para a semana. Penso que nessa altura já vamos ter a NET a funcionar melhor, pelo menos para a Unitel garantir que aquilo que é a minha linha de pensamento, que se há mercado eles melhoram. Então vamos ver. Está bem, esperamos que sim. Muito obrigado pela tua participação, Armando, e vamos falando. Está bem, muito obrigado, Marco, e desculpa lá que os problemas do meu lado. Isso não és tu, isso é as condições da internet. Vamos embora. Tá bom. Estamos juntos, um grande abraço. Abraço. Pessoal, hoje a internet de facto está de todo. Não consigo falar com a Cris. Procurei pela Cris, pedi à Mónica que fizesse o favor de contactar a Cris e não foi possível contactar a Cris. Ao que abro aqui a oportunidade de quem quer queira falar aqui um bocado sobre esse tema em debate, Angola pós-Covid, que me diga que quer falar, e para nós abordarmos aqui um bocado mais este assunto. Se ninguém quiser falar, eu tenho... É tudo culpa do Tiago.
Se ninguém quiser falar, eu próprio tenho aqui algumas coisas a dizer. Eu fui acompanhando um bocado aqui o debate que está a acontecer entre o Gio Otávio e o Paulo Moraes sobre aquilo que são as possibilidades de inovação a nível da banca e a questão de nós termos já algumas coisas como mobile money, como é o Ekwanza Buy e tudo mais. Eu tentei durante algum tempo de facto usar o Ekwanza Buy. Eu tive alguma dificuldade e queria aproveitar para falar disso a vocês, não sei se estão envolvidos ou não com a instituição, mas eu tive algumas dificuldades de usar o Ekwanza Buy. Não sei se o Ekwanza é uma coisa à parte e o Ekwanza Buy é outra coisa à parte, eu estou a falar do Ekwanza Buy. Tive alguma dificuldade de usar e senti que se eu que tenho uma formação superior, um mestrado em finanças, alguma proximidade às tecnologias de informação, tive essa dificuldade. O que é que pode ser feito a nível de comunicação para nós melhorarmos a inclusão? Porque isso é uma das coisas que eu sinto que as pessoas não pensam, e vou falar com o Hugo agora, e é uma das coisas que eu sinto que as pessoas não pensam. As pessoas não pensam na inclusão. As pessoas pensam em uma solução para uma elite e o resto depois safa-se. Hugo, estavas a dizer que achas que a Free Trade Zone não vai funcionar. Boas, Marquito. Boa noite ao resto do pessoal que está aí na plataforma. Boa quarentena para todos. Eu sou um bocado cético, eu sou um bocado cético a isso. Eu acho que a África num todo, não só Angola, mas a África num todo tem problemas de base reais, que não permitem, pelo menos para um agora, que isso se torne uma realidade. Eu tenho, e se calhar por causa de alguns comentários que eu fiz abaixo, se calhar passou a impressão de eu não ser uma pessoa que acredita no meu país. Eu acredito no meu país. Não, tu acreditas, Pronto. Então, o facto é que nós vemos, e tu trabalhas num determinado setor, já trabalhaste noutros setores, assim como eu, e nós vemos que muito pouco é feito, para que realmente haja um pegar em políticas sérias, políticas reais, dentro do contexto em que nós, Angola, vivemos. Sérios reais. Exatamente. Que possam vir a agregar uma mais-valia ao país. O problema é exatamente que nós não podemos, a título de exemplo, há uns 8 ou 9 anos que andou por aí um debate, se eu não estou em erro, foi mais ou menos durante esse período, com a situação do trânsito insuportável em Angola e que já se falava em metro. Onde é que tu, em Luanda, tens possibilidade de ter um metro? Não tens. Isso é real. Isso não entra dentro de algo real. Tu, para pensares longe, tu tens de ter base. Tu tens de ter base de sustentação. Tu não tens um país que tenha base de sustentação, Marco. Tu não tens luz. Tu não tens aterros sanitários em condições. Tu não tens educação. Mais uma vez, tocamos nesse ponto, educação. Isso são tudo setores fundamentais para construir uma sociedade. Quantos anos é que se levou a construir os Estados Unidos? Quantos anos é que a União Europeia existe? O Covid, em termos europeus, só veio exatamente demonstrar o quão grande é a desunião e a desigualdade entre os próprios integrantes. Mas espera, Hugo, eu estou a ouvir e eu respeito aquilo que são os teus pontos e os teus argumentos, mas eu tenho uma visão que é, todos
nós queremos saber o resultado das nossas ações, mas se não houver ação nenhuma, não há resultado. Óbvio. Mas eu estou de acordo contigo. Ok? Por isso Então, é que eu digo nós que temos que fazer algum tipo de ação. Mano, Óbvio. Como é que eu vejo isto a funcionar a nível da abertura das fronteiras Free Trade Zone? Sim. Eu vejo o seguinte, mano. Eu vejo isto a ser de duas formas. Ou todos os investidores de fora, África do Sul, Botsuana e Companhia Limitada, chegam aqui e nos engolem. Sim. Ou nós temos que dar um passo mais rápido na dança e conseguirmos estar preparados para ter uma competição que vai ser transversal à SADC. Certo. Tá? E eu acredito que se houverem as condições próprias, e nisso estou contigo, se houverem as condições próprias, as políticas próprias, para se criar um ambiente propício para que o investidor angolano consiga debater-se de frente, degladiar-se com os grandes investidores dos outros países, podemos abrir as fronteiras. Sim, mas aí voltamos àquele ponto que eu te estava a dizer. Eu tive a oportunidade muito cedo de migrar, como tu sabes, e já falamos isso anteriormente. E já em 94, que foi a altura em que eu saí, 94, 95, e fui para a África do Sul. Eu, quando cheguei à África do Sul, mesmo sendo um rapazinho com algumas viagens no cardápio, quando eu cheguei à África do Sul e propriamente a Cape Town, eu disse, uau! Uau! Marco, nós estamos realmente atrasados. Nós damos prioridade, na minha opinião, nós damos prioridade a coisas que não são prioritárias. Estás a entender? Mas eu tenho aqui uma visão e a minha visão passa muito por sim. Esta é a nossa realidade. Ainda bem que a sabemos, ainda bem que a aceitamos, agora temos que partir para transformá-la. Certo? Da base. Se nós nos mantivermos fechados, se nós fecharmos as fronteiras, tá? E dizermos, vamos nos preparar aqui, eu sinto que não temos a pressão suficiente para dar passos. Pois, mas a pressão suficiente, Marco, não pode ser quando cada vez que nós recebemos um país que queira investir cá, empresários com capacidade financeira para investir no teu país, nós temos a nossa parte a perguntar quanto é que vai ficar como. O que nós temos de lutar, Marco, é aproveitar as mais-valias e as experiências dos países que nós temos na região. A África do Sul é um exemplo para isso. Namíbia é um exemplo para isso. Zimbábue, apesar das inúmeras dificuldades políticas, mesmo assim, nos anos 90, era uma realidade que não se comparava a Angola. Nós temos países... O Zimbábue dos anos 90 era uma realidade que não se comparava a muitos países da Europa. Certo. Então, o que eu te estou a dizer é, nós temos de pegar nestes exemplos e trabalhar neles. Nós não podemos ir só com o intuito de lucrar, só lucro, o lucro imediato. Há bocado estavas a falar numa cena que é, e no setor onde eu trabalho, eu já tive participação direta, entre aspas, em análise de determinados projetos. O setor agrícola, Marco, é um setor estupidamente sensível. Ok? A maior parte dos projetos que recebes aqui são projetos que normalmente são estruturados lá fora, vêm com uma estrutura lá fora, em que vêm com bancos participativos lá de fora a solicitar garantias bancárias a bancos angolanos. E tu olhas para aquele projeto e diz, garantia bancária para X. Tu olhas e vais pegar e vais ver o background dos bancos que estão a solicitar-te a garantia bancária. Mano, nós temos de ser sérios. Nós temos, acima de tudo, de ser sérios conosco próprios. Nós temos de ser mais exigentes conosco próprios do que exigir do outro. O mal foi, eu disse isso aqui há bocado numa frase, normalmente os projetos neste país,
as ideias, as construções, o que tu queiras chamar, normalmente começam do teto e depois é que vão procurar o caboclo lá embaixo. Ou seja, nós temos o que tu estás-me a dizer é que aquilo que são os projetos, muitas vezes, de estratégia para nós, não são contextualizados sequer. Exatamente, porque tu não tens a estrutura, não tens o conhecimento, nem a humildade suficiente para, pelo menos, tentar perceber como é que se chega do ponto A ao ponto C. Há um ponto B no meio. Tu não podes tentar fazer pontes. Aqui no nosso país, infelizmente, fazemos muita ponte. E as pontes não são só nos feriados. É muita ponte que se faz para tudo. Nós procuramos sempre o shortcut. Estás a entender? E o shortcut pode ser, muitas vezes, o caminho mais rápido para chegar a um determinado ponto. Mas nem sempre é o caminho mais seguro para dar sustento que aquele ponto merece. Estás a ver? Então, eu acho que o nosso problema é muito mais profundo do que simplesmente o Covid. Não. Acredito que o Covid... Sabes o que é o Covid para mim? Sabes o que é o Covid para mim, mano? Acaba por fazer-nos alguns blim, 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 blim. Pronto, era isso que eu disse. Eu mencionei isso aqui. O Covid, espero eu e desejo que seja um despertador real que faça ring some bells e que desperte realmente o nosso povo como um todo, incluindo todos os setores pensantes da sociedade, pelo menos os que se dizem pensantes, para olhar de facto com olhos de ver os problemas reais da nossa sociedade. Nós olhamos. Uma coisa que me deixou chocado, entre aspas. Mas isso também passa por uma mente, para mim é uma mente com muitos quês e porquês. Todos temos um bocadinho disso. Mas eu fiquei surpreso com a situação de Nova York, mano. Nova York teve a necessidade de solicitar uma compra de ventiladores. Mano, houve. Nós estamos aonde? Portugal anunciou hoje a chegada da importação de 5 milhões de máscaras cirúrgicas e de mais 1.100 ventiladores. Mano, foi o que Portugal anunciou hoje. Nós anunciamos hoje a chegada de 264 médicos cubanos. O médico cubano, por muito bom que seja, não vai trazer aquilo que nós precisamos na verdadeira essência da palavra. Vai trazer ajuda, vai trazer conhecimento, vai trazer mais-valia. Agora, estaremos nós preparados para receber tudo isso que eles têm para nos oferecer? Essa é a questão. Porque isto não pode ser... Neste momento, estas situações não podem ser sempre... Pronto. O Estado angolano tem estado a agir daquilo que vejo. Não sei se e eu prefiro confiar naquilo que as nossas autoridades... Eu também. Então, o Estado angolano tem estado a ter uma atitude bastante proativa, mano. Digo-te, até de modo real, mano, digo-te que estou surpreendido pela positiva. Eu também. Tá? E o meu voto de positivo para aquilo que está a ser feito. Tá? No entanto, eu gostava de perceber, Hugo, se há bocado a Elandra fez uma pergunta sobre o setor informal. Como é que tu vês o setor informal pós-Covid? Porque, mano, querendo ou não, isso vai mudar. Eu até fiz um texto a falar de como é que eu imaginava que ia ser a minha próxima viagem. Porque eu gosto bem de viajar, meu irmão. E a pensar, mano, na situação de...
Se antigamente, quando eu passei pelo 9/11, porque eu saí de Nova York no dia 10 de setembro, e no dia 11 houve aquela situação, né? Sim. E eu saí de Nova York para Texas. E eu pensei para mim, porra, naquela altura, quando eu entrava no avião, mano, xenófobo ou não, eu olhava para um árabe e eu não dormia, brother. É normal. Hoje em dia, tu preto, estás a passar na rua em Lisboa e olham para ti, se tiveres assim, então com umas calças largas e tiver uma rua escura e tiverem a vir duas senhoras brancas e tu és preto, te olham mal. Hoje? Hoje em dia, mano, tu vais olhar para quem, se nós todos podemos ter Covid? Pois, hoje em dia. Vamos continuar distantes, vamos voltar à forma inicial, vamos nos esquecer do susto porque não nos aconteceu nada. E como é que isso vai ser? Epá, eu que eu disse, também outra frase que eu vou repetir no live passado teu, o ser humano tem uma capacidade tremenda, meu, de esquecer as coisas muito rápido. Yeah. Mas dentro desse esquecimento, tu tens aqueles que conseguem aproveitar alguma coisa e conseguem transformar essa alguma coisa em algo. A questão, a questão do setor informal na nossa sociedade é grave. É grave. O Armando disse que olha para quem espirra e tosse. Eu acho que nós temos que partir de um ponto, referindo-me particularmente ao setor informal, nós temos que partir de um ponto. São políticas inclusivas para essas pessoas. Nós temos de arranjar formas e maneiras dessas pessoas conseguirem fazer devidamente o seu comércio e sentirem que podem confiar nos projetos que lhes são apresentados. Tu não podes, ou não deves, podes porque é o que mais se faz por aí, ter a ideia de construir um mercado no meio não sei de onde e pegar num monte de pessoas e atirar lá para dentro. As pessoas precisam de se sustentar. Então, o ser humano vai ser e vai sempre à procura de uma forma de se poder sustentar a si e aos seus. Certo? E isso nós vimos no tempo de guerra. Quando a Quitota estava grande, estava forte no interior de Angola, para onde é que todo o pessoal fugia? Luanda. Ou para as províncias do litoral. Por quê? Porque são as províncias em Angola, que são as províncias mais habitadas. Mais desenvolvidas de algum modo. E mais desenvolvidas de algum modo, que dão alguma segurança a essas pessoas para fazerem o seu negócio. Logo, estas políticas inclusivas só podem agregar em uma mais-valia, se agregarem uma mais-valia a essas pessoas, Marco. Senão tu não vais ter. Tu não vais ter, porque as pessoas precisam de sustentar. Há aqui uma pergunta da Luigi, que ela diz, temos falado muito de inclusividade em Angola, mas o que é inclusividade em Angola? Inclusividade em Angola, o que é? É procurar. Nós todos sabemos que as sociedades estão divididas em substratos sociais, pronto. Isso é uma conversa. Agora, nós temos de arranjar políticas que sejam mais inclusivas e que diminuam, de certa forma, esses esforços existentes. Gerir emprego. Gerir reais condições sociais para as pessoas. Fomentar a educação nas zonas onde ela não existe. Se nos grandes centros urbanos a educação é um problema. Nos grandes centros urbanos como Luanda, a educação já é um problema. Imaginem ao redor. Isso são políticas inclusivas. Tu falas disso da educação e eu sou um gajo muito chato no que diz respeito à minha visão sobre a faculdade. Eu estudei faculdade, eu fiz mestrado, mas eu não sou o maior fã da necessidade dos angolanos irem fazer faculdade. Todos nós irmos fazer faculdade. Claro, eu acredito muito mais numa formação técnica ou profissional, Técnico-profissional? da qual tu sais e tens profissão.
Marco, nós temos de ser bons naquilo que nós gostamos de fazer. Certo? O meu velho sempre me disse: Hugo, se tu decidires ser um sapateiro, tu tens de ser um bom sapateiro. Se tu decidires ser um motorista, tu tens de ser um bom motorista. Mas para tu seres essas coisas, Marco, tu precisas de processos. Se não é uma universidade, é um instituto técnico que te prepare para isso. Certo? Tu não tens isso. Tu não tens. Olha, está aqui o Renato a dizer: o problema da educação não é a faculdade, Marco. É exatamente isso que eu disse. Claro! Eu nem digo que o problema não é, a solução não é a faculdade. Não é a faculdade. Para mim, a solução é um ensino de base bem feito e depois uma boa orientação para aquilo que é a tua linha de. Como é que chama isso? A tua queda profissional. A tua vocação, aquilo que é a tua tendência profissional. Exatamente. A tua tendência profissional. E então, o meu filho, e posso te falar terra, mano, o meu filho, Edgar, o mais velho, fez um curso técnico profissional de produção e edição de vídeo. Eu tive e agora está a fazer, avançou para a faculdade, decidiu. Ele não queria ir para a faculdade e eu nunca impus. Agora decidiu ir para a faculdade e estar a fazer uma cena de efeitos especiais. Está a estudar em Barcelona, está a fazer efeitos especiais. Mas o que é que acontece, Hugo? Quando eu decidi mandar o meu filho para um curso técnico profissional, os meus pais caíram sobre mim e disseram que eu estava a desistir do meu filho. E quantos de nós, na nossa geração dos 40, 41, não ouviu esse discurso dos nossos pais? Estava a desistir do meu filho. Mas o que é que acontece? Os nossos pais são a geração que ainda estão, maioritariamente os membros do executivo, são da geração dos nossos pais. Fica com. O problema é exatamente esse. E o problema é que das duas uma. Tu tens aquelas famílias, tu tens de seguir e tens de andar ali certinho, direitinho. E mesmo que tu não queiras, és obrigado a fazer determinada coisa. Ponto. E tu tens aquelas famílias que, apesar de quererem que tu sigas uma determinada linha, ainda dão-te abertura para tu seguires a linha que tu achas melhor. Mas depois dizem, tipo, vai, dá o passo em frente, mas bates com a cabeça na parede. Quando bates na cabeça para a parede, voltas para trás e dizes, olha, eu não te avisei. Agora segue o teu caminho. Estás a entender? O problema é exatamente esse. O problema é nós criarmos condições para que as pessoas tenham opção de escolha. Aqui vi um comentário há bocado, e foi do Nuno, foi do Nuno Aires. E o que ele diz é verdade. A faculdade da universidade em Angola, a partir de 2002, 2003 ou 2004, foi por aí. Foi moda, mano. Olha, o Pancho está aqui a dizer que só 30% dos alemães é que vão à faculdade. Mas, claro, mano, na Europa, tu quando fazes 17 anos e acabas o ensino, aqueles que acabam o ensino fundamental, os velhos estão ansiosos para que eles piquem a mula. Quer ir para a universidade, vai trabalhar para pagar a própria universidade. O que o Renato está aqui a dizer é exatamente o que eu disse. A educação obrigatória deve ser de qualidade. É mesmo isso, Renato. É isso, é a base. É a base, mano. Eu, a base, estou completamente de acordo contigo, Renato. A base tem que estar lá, mas não tem que haver estrutura, social. Mano, aqui há uma imposição social que tu sejas o senhor doutor. Claro. Estás a entender? Mas isso nós herdamos de quem? Dos portugueses. Brada! Estás a entender? Quando eu digo ir buscar bons exemplos, refiro-me também a isso. Tu quando dizes e olhas para um determinado, tens e dizes a alguém, pô, tu não tens berço. O que é que eles associam ao berço? Olha, aqui até Margarida disse, eles têm a formação dual. O que eu acho que ela está aqui a explicar é que o sistema alemão é muito prático. Eles têm um sistema que eles chamam o ginásio. E como o próprio nome diz, ginásio, é porque eles fazem muitas horas de prática
associada à teoria. Não é como se estivesse já desde muito novo a fazer um estágio naquilo que vai ser a tua vocação de trabalho. Certo? Yeah. Certo? Yeah. Certo, é isso. Yeah. E é isso que te permite depois, mais à frente, tu enverdares por aquilo que tu decidires fazer. Ir fazer uma universidade, ir fazer um curso técnico profissional, ir fazer... tu tens que ter oportunidade, tu tens que ter diversidade e opções de escolha. Opções de escolha. Mas isso você não é pessoa. Mano, mas o problema é que tu tens que ter